Boa noite a todos, bem-vindos aqui ao canal para mais uma live. Hoje sobre um tema bastante diferente e bastante importante para todos os que querem lutar contra os efeitos dessa revolução que nos vai devorando. Eu, antes de tudo, dou as boas noites aqui, boa noite a todos os que me saudaram aqui, e que já são muitos, e começo essa live por agradecer já uma contribuição feita aqui para o canal pela Carol Lopes, que diz assim: Dr. Plínio foi um gênio, cada texto dele ajuda a amadurecer a fé, obrigado por compartilhar. E realmente é essa a minha intenção, é ir compartilhando os textos e meditações que nos possam ajudar nessa luta que travamos todos os dias. Antes de tudo, antes de entrarmos no tema, eu gostaria de pedir que todos aqueles que estão assistindo e que ainda não são inscritos no canal, se inscrevam no canal e acionem o sininho para depois receber as informações do canal. E também aqueles que gostarem dessa live, deem like no vídeo, façam seus comentários depois também para que a relevância do vídeo aumente e, se possível, difundam esse vídeo entre seus amigos e seus conhecidos. Bom, eu vou tratar de um tema que pode parecer, talvez, eu vou dizer aqui assim, uma objeção que se faz contra este tema, que é do Sagrado Coração de Jesus, e essa objeção eu vou tirá-la do próprio Papa Pio XII. O Papa Pio XII, numa encíclica que ele faz, uma encíclica profundíssima que ele faz sobre a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, ele levanta uma objeção se essa devoção não é uma devoção sentimental, se não é uma devoção para mulheres. Ele diz mesmo na encíclica, uma devoção que não tem nada de varonil, uma devoção que devia ter apenas um aspecto privado. E uma devoção assim, digamos, boazinha, mas que nada acrescenta aos homens. Ora, a realidade é completamente diferente. A origem dessa devoção é completamente diferente e por isso eu decidi falar dela hoje aqui. Também por uma razão, porque o mês de junho é o mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. E como todos devem ter visto aí, eu coloquei no título, fiz menção e está na imagem que ilustra este vídeo, tem um combatente que é o Cavaleiro Charette, que era um dos líderes da resistência à Revolução Francesa, pois eles foram, o exército Chouans foi um dos exércitos que usou nas suas vestes o símbolo do Sagrado Coração de Jesus. Nós vamos ver porquê. E todos os movimentos contra-revolucionários, tenham sido eles pelas armas, tenham sido eles pela luta intelectual, todos os movimentos que se opuseram, sobretudo, aos movimentos revolucionários pós-Revolução Francesa, todos eles tomaram o Sagrado Coração de Jesus como a fonte da sua força, da sua intrepidez, da sua resistência. Há até um símbolo chamado detente, que era um símbolo do Sagrado Coração de Jesus, que se levava dentro da roupa quando se ia para a batalha e que salvou muita gente de morrer por tiros, por outras coisas. Por exemplo, na chamada Guerra Civil Espanhola, que não é bem, talvez, o nome certo,
pois aquilo foi convocado como uma cruzada contra o comunismo. Os bispos convocaram uma cruzada contra o comunismo. Nessa guerra houve aspectos religiosos muito preponderantes e o Sagrado Coração de Jesus estava como símbolo em muitos daqueles que lutavam contra o comunismo, por exemplo, na Espanha, também no México, enfim, em outros muitos movimentos. A devoção ao Sagrado Coração de Jesus foi uma peça, não é uma peça, foi o fundamento, foi o foco da força desses movimentos contra a Revolução. Bem, uma das coisas que eu tenho dito muitas vezes, e já que a Carol Lopes falou do Dr. Plínio, esse foi um dos ensinamentos, não só ensinamentos, mas das formações contínuas, por exemplo, que eu recebi junto com tantos outros que foram discípulos do Dr. Plínio, é um senso histórico. Nós precisamos, eu vejo muitas vezes que os movimentos conservadores não têm um senso histórico. Eles muitas vezes se deixam, o Paulo Henrique, eu vi que ele já está aí, o Paulo Henrique gostou dessa expressão que eu usei um dia, eles se deixam envolver no torvelinho dos acontecimentos e não deitam o seu olhar para uma perspectiva histórica. Mas essa perspectiva histórica não é apenas dos acontecimentos históricos, é algo que é mais do que isso. É uma visão da história com uma teologia da história. É uma visão da história com uma filosofia da história. Vou lhes dar um exemplo assim muito prático. Nos últimos vídeos que eu fiz aqui nos domingos, sobretudo no último, eu falei de Fátima. Falei das aparições de Fátima e dei um artigo que era Fátima numa visão de conjunto. Ora, Fátima é claramente um acontecimento que está incluído, está inserido na teologia da história. Nossa Senhora aparece para três pastorinhos e vem lhes dar um alerta sobre os acontecimentos do mundo, sobre a história que ia acontecer, sobre o que estava acontecendo e sobre o que seria o mundo, viveria dali para diante. Portanto, os acontecimentos em que nós estamos engajados têm uma visão e uma perspectiva teológica e filosófica da história. E nós vamos ver como o Sagrado Coração de Jesus está profunda, essa devoção está profundamente ligado a uma visão assim da história. Eu, até na descrição desse vídeo, eu fiz uma consideração daquilo que nós estamos vivendo. Nós primeiro estamos vivendo uma pandemia, que cada vez mais é uma pandemia da manipulação, das notícias, do pânico, do que propriamente uma pandemia da doença. Vê-se que há uma intenção de causar uma transformação nos costumes humanos, um domínio da sociedade, um domínio dos espíritos, um domínio dos modos de ser das pessoas. Isso tudo tem um propósito revolucionário. Claramente, se nós formos estudar esses movimentos, nós vemos que são movimentos que foram estudados, que foram intencionais. Vamos, por exemplo, estudar as escolas socialistas e vemos que eles falam muito disso. Inclusive, nos anos 80, o próprio Dr. Plínio fez um documento mundial que foi publicado nos maiores jornais do mundo, denunciando o socialismo autogestionário, e lá estão muitas dessas metas que nos estão tentando impor agora a propósito da pandemia. Nós temos falado até no canal com o Paulo Henrique, o Ivan Kleber, o Brás Oscar, também com o Alexandre, nos programas que fizemos com eles, sobre as metas dos globalistas para transformar a humanidade numa espécie de utopia humanista, para não dizer outra coisa, né? Que contraria completamente o projeto de Deus para a humanidade. Bom, e nessa perspectiva histórica, nós temos que considerar
a França como uma nação muito especial. A França é a filha primogênita da Igreja. A França o ser filha primogênita da Igreja, uma nação ser filha primogênita da Igreja quer dizer muito. Ou seja, há algo de exponencial na França em que ela é a primeira entre as nações cristãs. E por várias razões. E, evidentemente, ela é um dos eixos da história. Sobretudo, é um eixo da história da cristandade. E, por isso, nós vamos ver fatos na história da França extremamente importantes, mas não preciso dizer mais. Um dos fatos mais importantes da história da França é a própria Revolução Francesa, que nós vamos ver, vai ter a ver com essa questão do Sagrado Coração de Jesus. Mas a Revolução Francesa talvez tenha sido uma das explosões mais terríveis, revolucionárias, que espalhou depois sobre o mundo muitos dos males que nós estamos vivendo. A conformação dos Estados modernos, o laicismo dos Estados, enfim, as doutrinas do direito, as doutrinas da sociologia, muitas dessas doutrinas hoje que digamos assim, que acachapam o mundo e que o dominam. Aliás, Nossa Senhora de Fátima falava dos erros, né, da Rússia, foram desembocar depois no comunismo, foram desembocar depois em todos os erros que nós vemos hoje em dia, por exemplo, de um governo universal, de uma república universal. Vejam, há artigos por aí defendendo uma Constituição Mundial, a propósito desta questão da pandemia. Essas pessoas que defendem essa Constituição Mundial se baseiam nos fatos da Revolução Francesa para defender isso. Portanto, nós, muitas vezes conservadores, não temos essa perspectiva de olhar para trás e ver os fundamentos da Revolução contra a qual nós combatemos. Bom, eu, antes de prosseguir, como já algumas pessoas fizeram aqui mais doações para o canal, eu vou fazer aqui uma pequena interrupção, ver se eu aprendi bem com o meu mestre Paulo Henrique. Bem, aqui. Sou JJ Santos, um grande amigo do canal do Paulo Henrique, que também honra aqui com a sua presença, fez uma doação e pôs assim: em momentos difíceis, nada como ouvir palavras de encorajamento que fortalecem a nossa fé. Muito obrigado, Sr. Sepúlveda, Deus o abençoe. Amém, Sr. JJ Santos, e muito obrigado pela sua ajuda. A Sônia Rezende deu uma contribuição para o canal, mas não disse nada. O Sérgio Cardoso também fez uma contribuição para o canal e diz assim: Sr. Sepúlveda, os revolucionários se valem de tudo para sufocar a fé, hoje é o vírus. Concordo perfeitamente. Bom, o Paulo Henrique está dizendo que eu aprendi. Está certo. Olha, bom, então vamos à origem da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. A França estava no século XVII. O mundo estava no século XVII, e a França também, é claro. Bom, e em 1647 nasce uma menina que depois vai se chamar Santa Margarida Maria Alacoque, e que vai viver 43 anos até 1690. Ela se torna religiosa, ela era filha de um juiz, ela se torna religiosa depois que o pai morreu quando ela era muito jovem, depois ela foi viver com outros parentes, e isso foi um pouco uma vida atribulada, mas ela depois vai para o convento, e em 1673, quando ela tinha 25 anos, ela tem a primeira aparição do Sagrado Coração de Jesus. E depois, durante 2 anos, todas as primeiras sextas-feiras do mês, ela tinha uma aparição do Sagrado Coração. Isso depois vai explicar porque é que há a devoção
às primeiras sextas-feiras do Sagrado Coração. É porque Nosso Senhor aparecia a Santa Margarida Maria Alacoque todas as primeiras sextas-feiras do mês. Agora, veja uma coisa, Nosso Senhor vai dizer muitas coisas, eu por acaso até estive procurando na internet para ver o que é que se dizia Santa Margarida Maria Alacoque, do que é que se dizia das aparições do Sagrado Coração, e as coisas são muito restritas, muitas vezes, mesmo em sites católicos, e omitem um dos principais aspectos desta devoção. E é um dos aspectos importantes do ponto de vista histórico, e são omitidos. Bom, reinava na França o rei Luís XIV. Luís XIV é outro personagem completamente distorcido pela história. É uma das vítimas da legenda negra da história. É um rei extraordinário, infelizmente um rei que teve problemas pessoais, de comportamentos pessoais e problemas também na política que ele seguiu, mas foi um rei extraordinário. E esse rei, Luís XIV, no Brasil, pelo menos, ele é sempre lembrado apenas por um fato ou por uma frase: l'état c'est moi, o Estado sou eu, que os historiadores nem têm muito a certeza de que é verdade que ele tenha dito isso. Bom, evidentemente que ele também é apresentado como um terrível rei absolutista, um homem daqueles reis ditatoriais. Bom, se nós fôssemos ver o que era o reino de Luís XIV e como era o reino de Luís XIV em comparação com os presidentes da República que nós temos hoje em dia, qualquer presidente da República tem muito mais poderes discricionários do que tinha um rei Luís XIV. Bom, eu... antes de prosseguir, agradeço aqui ao Sr. Renato Vasconcelos, que lá da Europa manda aqui uma contribuição e diz que, e escreve aqui, Sr. Sepúlveda, parabéns pelo excelente tema escolhido e brilhante exposição. Um abraço, Sr. Renato, muito, muito obrigado. E a Alexia Sul-Americana também dá uma contribuição para o canal e diz, Sr. Sepúlveda, parabéns pelo trabalho. Bom, então, nós temos a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Eu não sou nenhum especialista nessa devoção e também não vou fazer uma exposição exaustiva sobre essa devoção. Vou dar aqui os aspectos mais ligados com a Contra-Revolução. Aliás, na descrição do vídeo, vão lá que no final do artigo, no final da descrição, está um link de um artigo que é o comentário à encíclica de Pio XII sobre o Sagrado Coração de Jesus. E ali tem muitos fundamentos da Sagrada Escritura, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, etc. Bom, mas há uma frase, que é uma das frases mais famosas que Nosso Senhor diz a Santa Margarida Maria Alacoque, que é o seguinte: ele diz assim, eis aqui, ele mostra o coração dele, e ele diz, eis aqui o coração que tanto amou os homens e por ele tão pouco foi amado. E isso, evidentemente, não era apenas na questão pessoal, mas é que o mundo estava imerso num processo que era o processo revolucionário, que cada vez mais ia destruindo a cristandade. Nós tínhamos tido a Renascença, tínhamos tido depois a Revolução Protestante, que tinha dividido completamente a cristandade, tinha rachado a cristandade. Nós tínhamos muitas das divisões das nações católicas lutando umas contra as outras, em vez de sentirem uma unidade, por serem filhas da Igreja, elas lutavam umas contra as outras, elas se dividiam largamente. É até interessante, eu não sei aqui de cabeça, mas o próprio Camões, já muito antes, tinha escrito nos Lusíadas
uma descrição dessa Europa dividida, em que as nações europeias lutavam umas contra as outras e não tinham mais essa noção de que eram uma família só. Ele vai descrevendo todas as nações e depois termina assim: eis aqui quase como da cabeça da Europa toda o reino lusitano, onde a terra acaba e o mar começa. Bom, e ele vai dizer que os portugueses ainda estavam empreendendo atos pela fé, que é o que ele vai dizer que são os descobrimentos portugueses. Mas o que é fato é que a Europa vinha rolando há muito tempo e o Sagrado Coração de Jesus vem dizer exatamente isso. Vem dizer que ele ama muito os homens, mas que os homens o amam pouco. E depois diz uma outra coisa muito interessante, e que ele diz assim, diz a Santa Margarida Maria Alacoque, e isso é uma coisa que nós, que lutamos hoje em dia, devíamos ouvir muito seriamente. Nada temas, eu reinarei apesar de meus inimigos. Isso é algo que nós precisamos aprender, não é? Bom, o que é que eu disse que era muito omitido? Uma das coisas que é muito omitido é que Santa Margarida Maria Alacoque recebeu mensagens do Sagrado Coração de Jesus dirigidas ao rei Luís XIV, e por isso eu falei do rei Luís XIV. Ora, o rei Luís XIV, Nosso Senhor o trata como o meu amigo. Diga ao meu amigo o rei de França. E nós vamos ver porque é que esta devoção está intimamente ligada à contra-revolução. O que é que o Sagrado Coração de Jesus pedia ao seu amigo o rei de França? No fundo, pedir-lhe, eu até tenho aqui uma reunião feita pelo Dr. Plínio em que ele comenta isso, ele pedia que ele pusesse o símbolo do Sagrado Coração de Jesus nos seus estandartes, nas suas condecorações, fizesse uma série de reformas no reino em que a presença do Sagrado Coração de Jesus fosse muito grande. Mas, como diz o Dr. Plínio, o que ele queria mesmo era uma reforma dos costumes, não só do rei, mas como da corte, e mais do que isso, uma reforma nessa posição de luta contra a revolução, que Luís XIV passasse a ser o rei que tinha todo o prestígio, por isso era chamado o Rei Sol, que tinha todo o prestígio pessoal dele. Ele tem aqui uma descrição magnífica sobre Luís XIV, ele diz o seguinte: ele tinha uma formosura viril e majestosa, acentuada por uma perfeita nobreza de porte e de gestos, e por uma indumentária admiravelmente escolhida, foi ele um modelo supremo dos gentis homens do seu tempo. As qualidades de inteligência e caráter estavam à altura desse físico magnífico. Sua inteligência era clara, vasta, metódica e idealmente equilibrada. Sua vontade dotada de tal força imperativa que dobrava quaisquer obstáculos. De um soberano domínio sobre si, não se permitia a ele em manifestações extremadas nem de cólera, nem de prazer ou de dor. Pelo contrário, todos os acontecimentos o encontravam sempre igualmente sereno, igualmente grande, igualmente sobranceiro. De tal maneira sua índole se havia conformado com as obrigações do métier de rei, que o protocolo era, nele, como que connatural, e até mesmo as suas ações, as mais triviais, denotavam a alta noção que ele tinha da sua dignidade e de seus deveres. Quando Deus dá a alguém qualidades naturais singularíssimas, de qualquer natureza que seja, impõe implicitamente responsabilidades onerosas. Bom, então, o próprio Dr. Plínio diz que Luís XIV era uma alma privilegiada a quem Nosso Senhor veio falar assim. E que com esse prestígio todo pessoal do Reino de França e de tudo, se ele tivesse enveredado e ouvido os conselhos e os propósitos que Nosso Senhor lhe dava através de Santa Margarida Maria Alacoque, a história do mundo seria outra. Seria certamente outra. Ele diz: o Sagrado Coração de Jesus estava esperando Luís XIV que ele mudasse a orientação, que ele se pusesse à testa da contra-revolução.
ele levaria a França a um verdadeiro apogeu, mas um apogeu católico. A devoção ao Sagrado Coração de Jesus se teria estendido pelo mundo inteiro. Teria aberto o clima para as pregações de São Luís Maria Grignion de Montfort, que também era dessa época, e que veio trazer o Tratado da Verdadeira Devoção, de que nós já falamos. Ter-se-ia conseguido evitar a Revolução Francesa. A Revolução teria estancado e teria sido prevenido. Portanto, é aí que eu quero chegar. Portanto, esta devoção, no seu início, tem logo um apelo imediatamente contra-revolucionário. Ou seja, Nosso Senhor vem dar uma devoção que sanava as imensas faltas que os homens tinham por causa desse processo revolucionário, que ia destruindo o senso de cristandade, que ia destruindo o senso de família, que ia destruindo o senso de todas as formas de vida que eram conforme à Igreja. E é por isso que depois os movimentos que vão lutar contra a Revolução vão assumir a devoção ao Sagrado Coração de Jesus como primordial. E ela vai ser a fonte dessa força sobrenatural desses movimentos que vão resistir à Revolução. Isto é extremamente importante, porque hoje em dia muitas pessoas perguntam, bom, mas o que é que nós devemos fazer? Bom, a primeira coisa que nós devemos fazer é nos voltar para esta visão teológica da história e ver que Deus veio intervindo na história e veio dando elementos para os homens não apenas se converterem, mas os homens terem forças, terem uma proximidade muito grande com aquele que é o Criador do céu e da terra e que, portanto, quer que a vida humana seja vivida de acordo com os princípios da lei natural, da lei divina, etc. Mas muitas vezes nós não olhamos para isso. Ou olhamos assim como uma espécie de penduricalho que nós temos na parede. Deixa aqui fazer uma oração ao Sagrado Coração de Jesus. Não, não é isso. É que o Sagrado Coração de Jesus é o fundamento de tudo isso. Eu vou lhes mostrar aqui, tenho aqui um texto, esse texto do Dr. Plínio que eu estou lendo, e vou lhes mostrar isso aqui. O Dr. Plínio vai explicar por que é o coração. Alguém pode dizer assim, bom, mas o coração isso tem algo de muito sentimental. Será que é uma devoção sentimental, então? Por que Nosso Senhor veio falar do coração dele? E ele diz o seguinte, o coração não tem um significado sentimental. A Escritura diz, a ti disse o meu coração, eu te procurei. O coração aí é a vontade humana, é o propósito humano, é propriamente a santidade humana. Diz também o Evangelho, Nossa Senhora guardou todas as coisas em seu coração e as meditou. Portanto, o coração é a fonte da vontade, é a fonte do inteligir também. Depois o Dr. Plínio faz uma consideração muito bonita, que é o fato ocorrido no Calvário. O centurião, quando Nosso Senhor já estava exaurido das suas forças, o centurião vai mandar quebrar as pernas dos dois ladrões, do bom ladrão e do mau ladrão que estão crucificados com Nosso Senhor, mas para cumprir as palavras da Escritura não manda quebrar as pernas de Nosso Senhor. E ele trespassa Nosso Senhor com uma lança, e quando ele trespassa, atinge o coração de Nosso Senhor, por isso o coração de Nosso Senhor é apresentado com uma chaga. Ele trespassa o coração de Nosso Senhor e dali diz a Escritura que sai um resto de sangue e sai água.
Por quê? Porque Nosso Senhor tinha dado todo o seu sangue. Mas esse homem que trespassou, que era Longinos, que trespassou o coração do Nosso Senhor, ele tinha um problema na vista, ele não via bem. E vejam o milagre impressionante que aconteceu. Aquele centurião que perfurou com uma lança o coração de Jesus, ao praticar esse ato de violência contra esse verdadeiro sacrário, que era o coração sagrado de Jesus, da água e do sangue que saíram do flanco de Nosso Senhor, uma parte jorrou em seus olhos. E ele imediatamente se curou e recuperou a vista. Vejam o auge da bondade do Sagrado Coração de Jesus. Ou seja, aquele que o trespassou, aquele sangue e aquela água caíram nos olhos dele e o curaram. Então, aqui o Dr. Bruno vai fazer uma consideração não só a respeito do que é misericórdia, depois eu leio aqui um outro trechinho do que é a misericórdia do Sagrado Coração, mas ele vai dizer o seguinte: nós, e aqui está no centro, o que é que o coração de Jesus pode trazer-nos nesta luta contra esse mal chamado revolução que nos está atingindo. Eu falei da epidemia, falei de tudo isso, mas nós logo a seguir tivemos uma onda de anarquia pelo mundo, estamos tendo uma onda de anarquia que parece que foi ligada com um interruptor e que está destruindo cidades nos Estados Unidos e em outros países do mundo por um pretexto que é um mero pretexto. Bom, ele diz, o Sagrado Coração de Jesus pode-nos alcançar graças não para a vista física, também pode ser para a vista física, mas normalmente nós habitualmente não temos esse problema, mas para a vista mental. Se nós queremos ter um senso católico, se queremos ter um senso da revolução e da contra-revolução, se queremos ter a percepção de como a revolução e contra-revolução trabalham em torno de nós, se queremos distinguir isso dentro de nós, ou seja, as nossas propensões para os aspectos revolucionários da vida, se queremos ter conhecimento de nossos defeitos, se queremos ter conhecimento das almas dos outros para fazer bem aos outros, se queremos ter um bom discernimento para os estudos, tanta gente fala de estudos, mas quando as pessoas falam de estudos numa maneira meio acadêmica, ou de estudos meio numa perspectiva laica, e não com essa perspectiva da penetração da sabedoria, que era o que, por exemplo, o grande São Tomás, uma das maiores inteligências da humanidade, pedia para si mesmo. Se queremos ter calmas, equilíbrio mental, para se queremos nos curar de toda a ordem de molezas, podemos e devemos recorrer ao Sagrado Coração de Jesus, que com uma graça jorrada dele, como a água curou o centurião, a água e o sangue, ele possa eliminar a cegueira de nossas almas, porque somos cheios de cegueiras de todos os graus e de todas as ordens. E isso é a primeira coisa que nós devemos pedir. Nessa luta, tanta gente fala dessa luta que nós assistimos todos os dias, desses torvelinhos que nós passamos, de tudo isso. Mas quando nós consideramos, há muita gente que acha bonito, e é bonito, realmente, considerar as cruzadas, os cruzados, mas qual era a primeira força dos cruzados? A primeira força dos cruzados era essa. Era uma força espiritual que era muito, muito forte, que dava uma fortaleza interior que fazia o pânico dos outros. Eu já comentei aqui nesse meu canal, por exemplo, o Balduíno IV, o rei leproso. Um homem que era um leproso, que era muito jovem e o corpo dele estava se já desfazendo. E o último ato dele, em que houve algumas batalhas em que ele foi a cavalo, mas o último ato dele, ele não consegue mais montar a cavalo, ele vai numa padiola, agonizando. E o terrível Saladino foge diante dele sem ele precisar dar um combate. Por quê? Porque ele tinha essa força interior aqui. Ele não tinha essas cegueiras, né?
Então, por isso é que essa devoção ao Sagrado Coração de Jesus é uma devoção que devia nos mover muito. Bem, eu, antes de passar aqui ao final da minha exposição, tenho aqui mais duas contribuições. Na Real Brasil, fez uma contribuição aqui e diz: uma ajuda a um grande professor que conheci graças às terças. É certamente ao Terça Livre. Muito obrigado pela contribuição e pelas palavras. Depois, a Regina Lucena também faz uma contribuição e diz assim: parabéns pela excelente análise política e religiosa dos fatos. Todo o agradecimento ao trabalho, carinho e dedicação que sempre nos presenteia com temas tão especiais em suas lives. Eu é que agradeço essas palavras e a contribuição aqui para o canal. E creio que é uma maneira de nós podermos alargar os nossos horizontes a respeito do que é a essência dessa luta. E o que é o verdadeiro fundamento para nos dar força nessa luta. Inclusive, como está aqui, o fundamento do discernimento, o fundamento do perceber os erros, o fundamento das manobras que nós assistimos. Às vezes as pessoas dizem, não, mas é um senso político, é um senso... Existe o senso político natural, existe o senso diplomático natural, existe o senso administrativo natural. Essas qualidades também são humanas. Mas se nós tivermos uma vida sobrenatural, todos esses dons são aperfeiçoados, todos esses dons são alargados. Volto a repetir, São Tomás tinha uma inteligência brilhante. Ele era um homem extremamente inteligente, mas ele tinha algo muito maior do que isso, que era potencializar todas essas qualidades naturais dele por essa verdadeira sabedoria, por essa graça que ele tinha. Bom, e eu leio aqui mais uma, eu volto a repetir, é o link que está na descrição deste canal, do artigo, que são umas considerações do Dr. Plínio a respeito do Sagrado Coração de Jesus. Ele diz o seguinte: o Sagrado Coração de Jesus é o extremo da misericórdia e a fonte da integridade, da intransigência e da intolerância. Parece uma contradição, mas não é. Por quê? Ele diz o seguinte: se é verdade que a fraqueza da natureza humana é tal que a observância dos mandamentos é absolutamente superior a ela, ou seja, a Igreja nos ensina que ninguém consegue praticar os mandamentos se não for com a ajuda divina da graça, devemos, entretanto, considerar a infinita misericórdia divina, não para dela deduzir que Nosso Senhor coonesta o pecado, o crime, ele que é a perfeição humana. Essa é uma das visões distorcidas da misericórdia, que seria uma espécie de cumplicidade. Não, a misericórdia é outra coisa. A misericórdia de Deus não pode consistir em nos deixar jazendo desamparados em nossa corrupção, mas em nos tirar dela. Isso é que é a verdadeira misericórdia. Essa consideração agora é muito, muito bonita. Diante dos cegos, dos coxos, dos leprosos, Nosso Senhor não se limitava a sorrir e passar adiante. Ele os curava. Diante de nossos pecados, sua compaixão não consiste em nos deixar presos, mas em nos tirar deles amorosamente e nos levar aos ombros. Lembra-se da imagem do bom pastor que vai atrás da ovelha desgarrada para levá-la aos ombros. O que esperamos da misericórdia de Deus são os recursos necessários para nos tornarmos capazes de praticar a lei moral. Temos para isto a graça que nos foi alcançada pelos méritos infinitos de nosso Senhor Jesus Cristo. A graça torna a inteligência do homem capaz do ato de fé, torna a vontade humana capaz de uma energia tal que se lhe faz possível praticar os mandamentos. O grande dom de Deus para os homens, insistimos, não consiste em condescender com suas faltas, no sentido de que, sem censurar, os deixe displicentemente mergulhadas nelas. O grande dom de Deus consiste em dar-nos os meios sobrenaturais para evitar o pecado e atingir a santidade. Símbolo expressivo desse amor misericordioso de Deus, da abundância de seus perdões e da insistência com que ele está constantemente convidando o homem a que se arrependa, a que peça as graças necessárias para praticar a virtude,
a que por meio da oração consiga todos os recursos necessários para a reforma do seu caráter, é o Sagrado Coração de Jesus. É, pois, no Sagrado Coração de Jesus que toda a verdadeira intransigência tem sua norma e sua explicação. A bondade não consiste, para nós, em deixar o pecador na ilusão de que seu estado de alma é satisfatório. Cumpre mostrar ao ímpio todo o horror da sua impiedade, para o demover dela. Cumpre apontar-lhe os cimos da perfeição, para que almeje alcançá-los. Por isso mesmo, a fórmula de apostolado eficaz consiste não em silenciar aos homens sua malícia, mas em convidá-los a se lavarem dela na fonte divina, onde brotam as correntes da graça. Bem, eu acho que aqui está aqui está o importante, o essencial do que eu queria transmitir hoje, que é exatamente isso. Essa devoção ao Sagrado Coração é uma fonte que Nosso Senhor veio dar no momento crítico da humanidade e que se espalhou daí para diante. E essa devoção não deve ser tomada apenas como uma devoção particular, como uma devoção... O próprio Papa Pio XII fala disso muito longamente na encíclica. Aqueles que acham que isso é uma devoção que tanto pode haver como não pode haver, não. Ela é uma devoção muito especial que Nosso Senhor veio dar aos homens, não apenas particularmente para eles poderem combater o bom combate e poderem ser revigorados no seu coração. Quando hoje nós fazemos um esforço, por exemplo, esse esforço de tentar esclarecer as pessoas dentro do caos em que nós estamos, dos erros que as estão envolvendo, dos erros que estão tentando iludi-las, das práticas que podem parecer boas, mas na realidade são falaciosas. Enfim, por mais pequenas que sejam, esse esforço é um esforço que, se não tiver a ajuda do Sagrado Coração de Jesus, nós não vamos a nenhum lugar. Porque é Ele que tem a força de entrar nos corações. É Ele que tem a força da graça para esclarecer as mentes. Infelizmente, há um erro, e é um erro muito dos liberais, que acham que a nossa inteligência é imaculada. Ora, ela não é. Por isso é que o homem cai muitas vezes no erro. E nós precisamos dessa luz, da fé, dessa luz, uma razão iluminada pela fé, para bem entendermos as coisas, mesmo as coisas materiais, mesmo as falácias que nos querem envolver com a ciência. Esse cientificismo que nós estamos vendo hoje em dia, em nome do qual se querem reger as sociedades atualmente. Tudo isso precisa dessa ajuda do Sagrado Coração de Jesus. Então, eu vou terminando por aqui esta live, vou só agradeço a todas as pessoas que escreveram aqui, que mandaram mensagens, agradeço muito. Agradeço uma vez mais a todos aqueles que mandaram contribuições para o canal e peço mais uma vez a todos aqueles que estão assistindo aqui ao canal pela primeira vez e que ainda não são inscritos, que se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber os avisos das postagens do canal e, se possível, deem like neste vídeo e difundam esse vídeo entre aqueles seus conhecidos, amigos, enfim, a maneira que acharem melhor para difundir o vídeo. E também, se quiserem fazer seus comentários depois do vídeo encerrado, aqui embaixo nos comentários, deixem os seus comentários, que isso também aumenta a relevância do canal e do próprio vídeo. Agradeço a todos, uma boa noite a todos e que Deus e o Sagrado Coração de Jesus nos abençoe a todos pelas mãos de Maria Santíssima. Salve Maria a todos.